Olá, querido amigo, querida amiga, vamos iniciar mais um tempo de culto. Saúdo a vocês que são participantes da Igreja São Marcos de Joinville, nas comunidades Amados por Cristo, Deus Triuno e São Marcos. Também saúdo a todas as outras pessoas que vão estar acompanhando este momento. Sou o pastor Luiz Henrique Baumann e vamos estar junto contigo nesse tempo de comunhão, de louvor a Deus. Sempre lembro, os hinos são sempre colocados com uma letra junto para se você quiser estar cantando junto com os que estão contigo, ou mesmo se você estiver só, estaremos em comunhão na presença de Deus.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Quero saudá-lo com a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 12 e 13. A grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então lhes pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Esta é a palavra da entrada de Jesus em Jerusalém, naquele domingo que nós chamamos de Domingo de Ramos, que é o dia de hoje. Na semana que antecipa, que inicia assim a chamada Semana Santa, visto que nessa semana lembramos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus no próximo domingo. Enfim, é tempo de celebrarmos esse Deus que vem a nós. Sabem, às vezes as pessoas se incomodam por estar em casa, por não poderem ir ao culto na igreja. Que bom que a gente se incomoda com isso, porque mostra que nós precisamos do contato uns com os outros e que isso nos faz falta. Mas ao mesmo tempo que a gente possa estar tranquilo, porque o nosso Deus não é um Deus que nós temos que ir correndo até onde Ele está. Não, Ele é um Deus que vem a nós. Jesus veio a nós. Ele nasceu neste mundo. Ele deu a vida por nós. Ele quer estar do nosso lado. Ele quer estar contigo, agora, aí onde você está e sempre. Que assim a gente possa perceber essa presença viva do Senhor sempre conosco. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, no início deste culto nós te louvamos e te agradecemos, porque tu vens a nós. Nesta semana nós lembramos que Jesus chegou em Jerusalém e vamos estar lembrando que Ele deu a vida por nós na cruz, que Ele ressuscitou tudo aquilo que aconteceu, mas que também acontece e que quer estar em nossas vidas. Jesus é aquele que vem a nós. Que esta percepção, que esta presença viva Tua esteja sempre em nossa mente e em nosso coração. Senhor, abençoa este tempo juntos, abençoa esta celebração, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que os hinos nos encham de júbilo e de esperança e que Teu Espírito Santo haja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
palavra de Deus que queremos ter como base para a nossa pregação neste culto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 ao 41, palavra de Deus que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, que esta tua palavra fale agora às nossas vidas. Que nós possamos nos aquietar para ouvir a mensagem que vem de ti aos nossos corações. Amém. Querido irmão, querida irmã, no texto bíblico que nós lemos, Jesus precisava descansar. Ele tinha passado um tempo ensinando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele conta muitas parábolas, havia uma grande multidão em volta dele e ele também precisava desse tempo de descanso. Afinal, Jesus é o Filho de Deus, é Senhor, mas ele assumiu a forma humana. E quando ele esteve entre nós, ele sofria, ele cansava como eu e como você. E ele precisava então de um descanso e precisava se isolar um pouco. Então ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Entraram no barco para sair um pouco daquela muvuca em que estava. E era tão grande o assédio das pessoas que a palavra de Deus até diz que muitos barcos também acompanhavam. Mas pelo menos ali Jesus pôde descansar. E ele dormiu. Viagem de barco, que era do mar da Galileia até Gadara. Mas veio um grande temporal. Segundo eu ouvi de comentaristas, esse temporal é típico naquela região do Mar da Galileia, porque ela é cercada por montanhas, então baixam os ventos e vêm tempestades que são bastante fortes. E essa foi muito forte. O barco estava sendo balançado para lá e para cá. Mas Jesus, talvez tão cansado que estava, continuava dormindo. E os discípulos, embora muitos deles fossem pescadores, homens acostumados àquela situação, estavam se apavorando. E Jesus, então, é acordado por eles, dá ordem ao vento, o mar se acalma e os discípulos vão do pavor para o temor a Deus. Mas, a partir desse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Você já pensou assim em algum momento: será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa conosco? Ou talvez algumas pessoas até digam isso: Deus não se importa. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram ao acordar Jesus no meio da tempestade. Eles disseram para Jesus: Jesus, você não se importa que a gente vá morrer aqui? Deus não liga para nós, Deus não olha para nós. Esse mundo agora passando por essa situação, talvez esta pergunta também venha. Os discípulos estavam sofrendo, estavam lutando, estavam em desespero e Jesus dormindo. Será que ele, às vezes, não se interessa por nós, fica longe, distante? Isso foi o que os discípulos pensaram no meio da tempestade. E esse tipo de pensamento também pode vir conosco. Talvez você já tenha pensado isso em algum momento da tua vida. Deus não se importa. Isso é comum quando
a gente passa por tempestades, e as tempestades que passamos podem ser doenças, podem ser crises, podem ser conflitos, pode ser luto, ou pode ser agora, esta crise nova para todos nós, que é uma doença que surge, que está matando milhares de pessoas ao redor do mundo, que também já chegou ao Brasil, que está próxima de nós e que leva a atitudes novas de ficarmos em quarentena e de repente tudo parece novo, os próprios especialistas estão aprendendo com toda essa situação. E no meio disso a gente pode perguntar, ou pode pensar, Deus não está aí, Deus não se importa. Deus não se importa comigo. Você já pensou assim? Sabe, eu gostaria de dizer uma coisa sobre isto. Este pensamento passar por nossa ideia é normal. É normal porque nós somos humanos. É normal porque nós temos sentimentos. É normal porque às vezes nos vêm aqueles pensamentos por situações que vêm na hora e nós mesmos não temos controle deles. Então é normal. Mas eu queria dizer que esse pensamento permanecer em nós não é bom. Não é bom para a nossa saúde, porque isso vai gerar depressão e vai trazer desesperança, e não é bom porque não é verdade. Mas ele passa por nós. Quero até lembrar de passagens bíblicas, né? Elias diz que queria morrer e vai se isolar. Outros personagens também acontece isso. E podemos lembrar até Jesus na cruz, quando ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? Enfim, coisas assim acontecem. Só que, como eu disse, passar pela nossa mente pode acontecer, mas nós temos que cuidar, porque se permanece pode gerar revolta, pode gerar rebeldia, pode gerar um mal que só vai fazer mal para mim mesmo, se isso ficar em mim. Esse pensamento não pode permanecer em nós. E é interessante, Jesus aqui afirma que esse pensamento ter vindo aos seus discípulos era falta de fé. Quando Jesus acorda, ele pergunta isso, vocês ainda não têm fé? Ou seja, a fé é justamente isso, é eu crer, eu confiar, mesmo quando as coisas ao meu redor parecem que não me levam a isto, mas eu creio num Deus que é maior do que os problemas que estão aí. É aquilo, né? Tem uma grande tempestade, nuvens negras, mas eu olho além das nuvens, eu sei que além delas tem o sol. Há problemas e há dificuldades, mas Deus continua ali. E uma das perguntas, então, importantes para nós, quando passamos por lutas, é o que Deus está me ensinando? E lembrar que no silêncio, Deus também ensina. Algumas coisas que talvez a gente possa perguntar e que eu gostaria de trazer. Por que Deus não nos atende na hora? No texto que nós passamos, Jesus, ele podia saber, vai vir uma tempestade, eu já vou fazer algo aqui para essa tempestade não vir, mas ele permitiu a tempestade. Permitiu que os discípulos ficassem lutando com o mar revolto. Permitiu que eles começassem a pensar, nós não vamos dar jeito, nós vamos morrer. Permitiu que eles acordassem Jesus desesperados, Senhor, não te importa que morramos? Foi essa a pergunta. Por quê? Por que Deus não nos atende muitas vezes na hora? Agora também podemos perguntar, por que Deus não faz alguma coisa que esse coronavírus desapareça? Por que a humanidade tem que estar passando por isso? Por que passamos por crises? E aí eu gostaria de colocar algumas coisas. Por quê? Porque precisamos aprender. Se a gente fizer tudo por alguém, não vamos estar ensinando essa pessoa. A pessoa precisa aprender pela sua experiência. Sabem? E aprender pela experiência não é apenas aprender de livros. Por exemplo, né, se alguém sabe dirigir, pode até ter tido lições teóricas. Mas ele só vai aprender na hora que ele for dirigir. Se alguém gosta de cozinhar, há bons livros de receitas, mas vai ter que colocar a mão na massa e fazer, e aí vai perceber o seu jeito, e aí vai saber cozinhar. Não adianta nada alguém fazer tudo isso por nós o tempo todo.
Nós precisamos aprender as coisas. E a gente aprende, como se diz, sendo jogado na água. Ali se aprende a nadar. Não tem muitas outras formas, é preciso acontecer as coisas. Nós precisamos aprender também com as dificuldades da vida. Podemos usar como exemplo, não é, um pai ou uma mãe que vão fazer tudo pelo seu filho, não vão deixar ele passar por nenhum problema, vão cuidar dele o tempo todo, vão estar em cima dele. Vai ser bom para ele? Não. Quando chegar na adolescência vai virar alguém que ninguém aguenta e não vai ter aprendido nada. Às vezes passar por algumas dificuldades vão ensinando. Muitas vezes nós também precisamos aprender. Que a gente pense nesse tempo agora também, de coronavírus, como um tempo de aprendizado, um tempo de percebermos o que é importante. E precisamos aprender o que também? Então, em primeiro lugar, precisamos aprender a nos virar. Os discípulos estavam sofrendo, tentando sozinhos, lutando no barco. Jesus deixou por um tempo. Nós também precisamos aprender. Como eu disse antes, o bom pai é aquele que deixa que seu filho passe por algumas situações para que ele aprenda, para que ele cresça, para que ele amadureça. Nós precisamos aprender a nos virar. Se Deus viesse e resolvesse tudo em todo o tempo, se nós não passássemos por doenças, se nós não passássemos por nenhuma crise, se nós não passássemos por nenhuma dificuldade, seria bom. A gente não amadureceria, a gente não cresceria como pessoa. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a orar. É interessante que quando Jesus acorda os discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Quando Jesus é acordado, pelos discípulos, ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus nos chama a orarmos. Jesus nos chama a pedir. Algumas vezes nós vemos pessoas em grandes filas nesse mundo em que nós vivemos procurando emprego. Há situações, e você talvez lembre delas, de filas enormes, passando quarteirões em busca de algumas vagas de emprego, especialmente nas grandes metrópoles, claro. Quem está nessas filas? Não é alguém que já tem um emprego, senão não estaria ali, claro, não é? Não iria se submeter a isso. Não é alguém que esteja com dinheiro sobrando, que seja muito rico, porque daí também pode dizer: não, eu vou esperar uma outra oportunidade, não vou entrar nessa fila. Quem está ali é alguém que tem necessidade. É alguém que está precisando, claro, daquele emprego e precisa desse salário. Sabem, Jesus nos deixa passar por lutas e por dificuldades para que nós percebamos que temos necessidades. E aí nós somos chamados a pedir, a buscar a Ele. O bom é que não precisamos entrar em fila, podemos clamar a Ele e Ele nos ouve. Spurgeon, que foi um grande pregador, escreveu certa vez que o melhor para o cristão é a doença do que ter tudo certo em sua vida. Deus permite necessidades para buscarmos a Ele. Pense nisto. E eu vejo que muitas pessoas estão falando muito mais de orar, de buscar a Deus agora. Deus também está nos dando esta oportunidade de buscar a Ele. E em terceiro lugar, Deus não nos atende na hora para aprendermos a ter paciência. Paciência é algo importante. É aquela fé, aquela experiência que a gente precisa esperar, que a gente vai aprendendo a ter ali. Às vezes, se a gente vê alguém sofrendo, a nossa reação é logo tentar resolver. Mas paciência é algo importante para nós. Exercitar a paciência é algo que a gente está precisando fazer nesses dias. Paciência de ficar em casa, paciência de tomar outras atitudes, paciência de mudar hábitos, paciência de tomar cuidados, paciência
de aprender que Deus está agindo no tempo dele e de confiar que ele cuida de nós. Quero ler ainda a palavra que está no final do Salmo 27, 13 e 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Se você em alguns momentos sente que parece que Deus está dormindo, se você está sofrendo, saiba, não é isso. Ele está do teu lado, Ele está junto a ti. Lembro desse texto bíblico que nós lemos, e ali até diz que Jesus dormiu, sim, porque ele assumiu a forma humana e ele estava cansado. Mas a palavra de Deus nos diz que não dorme nem cochila o guarda de Israel. O salmista diz isto. Deus está sempre pronto para nos atender. Ele está sempre pronto para estar contigo. Mas em alguns momentos ele vai dizer: eu estou do teu lado. Mas ele quer que você aprenda com as dificuldades, que você cresça, que você ore, que você tenha paciência. Mas permaneça sempre junto de Deus. Ele está contigo. Ele não nos desampara jamais. Amém. Nós temos chuvas, rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, toda somente nós temos. Chuvas, rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, brota somente nós temos. Chuvas, rogamos a Deus. Vamos para o nosso momento de oração final. É um momento especial este, porque eu quero convidar você a estar orando, você a estar colocando os teus pedidos, as tuas súplicas diante de Deus. Eu vou estar ministrando, mas que nós juntos possamos estar na presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque Tu és um Deus que se importa conosco, que se importa com as nossas vidas, que se importa com a humanidade. Ó Deus, nós muitas vezes, ao passarmos por lutas, ao passarmos por problemas, ao passarmos por crises, temos aquele sentimento de estarmos sozinhos.
Senhor, sabemos que isso passa pelas nossas mentes, mas, ó Deus, que não permaneça em nossas mentes, mas que a gente sempre busque a Ti, que a gente sempre clame a Ti, que a gente não permita que pensamentos que sejam negativos, que sejam ruins, que nos levem para longe de Ti, façam parte de nossa vida. Mas que a gente lembre que Tu és um Deus que se importa conosco, que está conosco também neste barco das situações que vivemos hoje. E que nós podemos contar com a Tua bênção, com a Tua presença, com o Teu amor sobre nós. Ó Deus, mais uma vez oramos pelas nossas autoridades, não só aqui, mas pedimos em todos os lugares, Senhor, que Tu dê sabedoria aos líderes do mundo para administrarem esse tempo de crise, para fazerem o melhor pelas pessoas. Pedimos, Senhor, que Tu dê sabedoria aos cientistas para descobrirem formas de tratar este vírus e que Tu sempre esteja dando muita sabedoria a eles no cuidar de situações de doenças. Senhor, dá também muita força a todos os profissionais da saúde que estão atendendo aqueles que estão doentes. E guarda, Senhor, nossas vidas, guarda nossas famílias, abençoa-nos, Senhor, e que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas. Senhor, que se há alguma situação que passamos que está difícil, dá-nos paciência, que a gente possa buscar a Ti em oração sempre e que possamos aprender em tudo aquilo que passamos. Ó Deus, esteja guardando as nossas vidas, no nome de Jesus, Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Que você perceba a sua presença em todos os momentos. Que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te dê paciência e ânimo todos os dias. Amém. Sua